Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos por mais um domingo aqui, ó Pai, aonde nos reunimos, ó Pai, presencialmente para ouvir e aprender mais sobre a Sua palavra. Espírito Santo de Deus, a cada família que está aqui representada, ó Pai, a cada família que está aqui buscando no Senhor e do Senhor, ó Pai, que nós possamos sim, ó Pai, buscar conhecimento daqueles que conhecem de matérias diferentes, ensinamentos diferentes, mas que nós possamos plantar em nosso coração o ensino que vem do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, que no nosso coração não esteja a palavra do homem, que no nosso coração não esteja plantada algo superficial do homem, mas que nós tenhamos a convicção de que o que nós estamos colocando no nosso coração é algo que provém do Teu amor, é algo que provém do Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua sabedoria. Ó Pai, nós não precisamos mais de nada se nós tivermos a sabedoria do Senhor. Por isso eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor possa abrir os ouvidos, que o Senhor, ó Pai, possa tirar tudo aquilo que vem tapando, ó Pai, muitas vezes nós, de ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que o Senhor, Pai, prepare o nosso coração para receber a Sua palavra, porque é no nosso coração que nós queremos guardar a Sua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, que neste momento de adoração, que o ministério de louvor, enquanto eles estiverem adorando, que o Espírito Santo de Deus possa manifestar em cada um aqui a Sua bondade. Nós esquecemos das coisas que para trás ficam, e nós vamos em busca, o que importa é que nós continuemos a buscar a soberana vocação, o desejo, a vontade, o querer parecer cada vez mais com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Queria que você fechasse os seus olhos. Algum tempo atrás eu escutei um homem de Deus falar isso comigo, então fique com seus olhos fechados. Nós podemos fazer todas as coisas aqui agora, mas muitas vezes nós ficamos preocupados com o que o irmão da direita vai pensar, o da esquerda, o que ele vai ouvir, da sua voz. Mas a palavra de Deus fala, é que Ele quer o seu coração por inteiro. E mais à frente Ele diz que o verdadeiro adorador para Ele, não é aquele que tem um talento sobrenatural. O verdadeiro adorador para Ele, é o que sabe adorar em espírito e em verdade. A adoração que você vai receber agora do Ministério de Louvor, eles levam você a adorar ao Senhor. É uma injeção. E eu queria que você orasse comigo nessa noite, pedindo a Deus para te deixar adorar. Muitos têm saído daqui sem conseguir adorar. E eu creio que isso está no mundo espiritual. E eu creio que no mundo espiritual só a oração pode mexer. Então nós vamos orar agora. E vamos pedir a Deus, para que se tem alguém com vergonha, ou se tem alguém agitado nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa tomar essa pessoa, que o Espírito Santo de Deus possa entrar agora na vida, nesse momento, ó Pai. Nós oramos como igreja. Deus, vai tocando cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, cada criança. Nós queremos, ó Pai, enxergar o Senhor. Nós queremos adorar em espírito e em verdade. Nós não queremos, ó Pai, sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Espírito Santo de Deus, vai tocando cada vida agora. Vai colocando a mão no coração de cada um agora, preparando esse coração, e que ele possa entregar o melhor para o Senhor. Eles saíram de casa para receber a palavra, então eles vão entregar aquilo que eles têm de melhor, que é uma verdadeira adoração. Que nós não venhamos a ser impedidos de adorar ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, aproveite esse momento de adoração, para que você possa fazer o melhor para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Repita comigo, eu preciso entregar o meu melhor
ao Senhor. Amém. Aplauda Ele se você pode. Digno do meu louvor.
outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Que bênção. Estava com saudade do Pedro. A banda completa, né? Glória a Deus pelo nosso ministério de louvor, né, gente? Que bênção. Igão hoje tocou baixo, então hoje nós vemos a banda completa aí, ó. Queridos, abra sua Bíblia e vamos colocar no telão Gálatas, capítulo de número 6. Verso de número 6. Eu mandei uma mensagem. Quem recebeu a mensagem essa semana no telefone, levanta a mão. Do pastor. Ué, o que está acontecendo? Quem recebeu a mensagem? Quem não recebeu a mensagem minha essa semana, levanta a mão. Então nós precisamos cadastrar esse povo de novo, ué. Nós cadastramos. Quem aqui não cadastrou? Não fez o cadastro? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vocês que não receberam a mensagem, talvez vocês não tenham o WhatsApp da igreja cadastrado no seu telefone. Vocês precisam anotar o WhatsApp da igreja, que é esse, no seu telefone para você receber as mensagens da igreja. Então, anotem agora, por favor. Gente, nós pegamos o microfone assim, porque a gente é marido e mulher, tá bom? Então, não tem problema não, tá? E eu beijo ela todo dia. Anota aí, gente. Você que não anotou, esse telefone tem... É verdade, eu estava esquecendo. Se você não tiver o telefone salvo, aí a mensagem não chega para você. Tá? Então, você anota aí esse número, escreve assim, Igreja Lagoinha Pampulha Corporativo ou Lagoinha Pampulha. Esse é o nosso telefone de referência. Se você estiver precisando de auxílio, uma ajuda, é nesse telefone também que você vai enviar um WhatsApp, tá? Anota aí. Então, foi isso, então. Quem quiser tirar foto, pode tirar. Já fique com o telefone na mão, não guarda o telefone, que você vai usar ele agora também. Mas, antes disso, eu vou deixar uma palavra para vocês aqui, que diz assim, Gálatas capítulo 6, no verso de número 6, fala: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. O que está sendo orientado na palavra. Quantos estão recebendo palavra de Deus aqui na igreja? Amém? Deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Versículo 7. Não vos enganeis, pois Deus não se permite zombar. Em outras versões, de Deus não se zomba. Portanto, tudo o que o ser humano plantar, isso também ele vai colher. Entenda uma coisa, queridos. A carta aos Gálatas aqui está trazendo uma informação importante para você. Você que está sendo instruído na palavra, e aqui nós estamos ao Novo Testamento, então você que é instruído na palavra, você que tem sido abençoado com a palavra de Deus, você precisa entregar daquilo que Deus mesmo tem te dado. Tenho frisado sempre, a gente não toca mais no assunto 10%. 10% é algo que foi estabelecido no Antigo Testamento. A nova aliança veio, o véu se rasgou, amém? Mas existe uma instrução que quem está vindo na quarta-feira no estudo bíblico de Atos, quem está vindo diz glória a Deus, já aprendeu. A doutrina, o ensinamento aos apóstolos era, continue a fazer da maneira com que eu fiz. Então Jesus deixa um princípio. Agora, a sua obrigação não é mais 10%, 10% é o princípio. Todavia, nós como instituição, nós não vamos falar aqui que dízimo é 30%, porque existem outras congregações que falam, né? O seu dízimo tem que ser, não, a palavra dízimo diz 10%. Então, de tudo aquilo que vem à sua mão, você contribui com 10% para quê? Para que você contribua na expansão do Evangelho de Jesus, amém?
O véu se rasgou, é o princípio. Pastor, eu quero dar mais, eu oferto mais, eu tenho desejo. É isso mesmo. Às vezes a gente fica preocupado com o número 10%. Ai, mas é 10%. Querido, tudo, fala comigo, tudo que chega na minha mão, o Senhor é quem traz. Quando você enxerga dessa maneira, na verdade, você não entrega 10%, Ele te deu 90%. Entende isso? Quando você entende que Deus traz tudo para a sua mão, você não olha mais, eu dou 10%, você pensa, Ele me deu a oportunidade de ficar com 90%. Por que eu estou dizendo isso? Nossa igreja, 100% da nossa igreja é o trabalho voluntário. Todos os pastores, toda a equipe do louvor, diaconia, nós trabalhamos voluntariamente. Mas isso não quer dizer que a igreja não tem despesa. E agora eu quero dar um glória a Deus e abençoar a vida de Lagoinha Pampulha, porque nós nunca deixamos de pagar as nossas contas. Dá um glória a Deus. Você sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele me colocou aqui, te colocou aqui, nós vamos sustentar a igreja do Senhor. Porque nós não estamos ensinando a mentira. Nós não estamos plantando a mentira. Nós não estamos plantando a discórdia. Nós estamos plantando a palavra de Deus. E a Bíblia diz o quê? Que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, todos vocês aqui, todos, vocês são participantes da obra de Deus na entrega do seu dízimo e na entrega da sua oferta. Como disse, como voluntários, nós não temos despesas pessoais, mas esse lugar aqui gera um custo. E posso te dizer uma coisa? Talvez isso nunca tinha acontecido antes. Esse mês, o mês que passou, o mês de pandemia, que estava todo mundo aí preocupado, a nossa igreja conseguiu apurar o valor do aluguel 12 dias antes do pagamento. Dá glória a Deus. 12 dias antes do pagamento, nós já tínhamos dinheiro em conta para pagar o aluguel. Pastor, por que você está falando isso? O seu dízimo fica no lugar aonde você recebe a instrução. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Vamos ler de novo, verso de número 6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que o instrui. Você vai deixar o seu dízimo aqui. Quem nos visita aqui hoje? Veio pela primeira vez, nunca tinha vindo aqui, levanta a mão. Temos algum visitante? Sim ou não? Não, todo mundo de casa. Então você que é de Lagoinha Pampulha, você entrega o seu dízimo aqui. Se você é da Assembleia, você entrega na Assembleia, porque pode faltar lá se você entregar aqui. E Deus não é Deus de confusão, amém? E oferta, pastor? Uma vez uma irmã virou para mim, quando nós fomos agora em Nova Lima no treinamento, nós vimos lá o vídeo do Haiti. Saiu chorando todo mundo. Saiu eu, Ariel, Léo, todo mundo chorando, né? O vídeo do Haiti. Aí uma irmã virou e falou assim, pastor, a partir de hoje eu posso entregar meu dízimo para o Haiti? Falei, não. Por quê? Falei, porque eu sou seu pastor, eu quero cuidar da sua vida. É errado, porque a Bíblia fala que você entrega seu dízimo aonde você é instruído. Você pode lançar uma oferta para o Haiti do valor que você quiser, mas o seu dízimo é onde você recebe a palavra. Todos entendem isso? Então entenda que se você quiser ajudar um outro estado, um outro município, uma outra nação, você vai ajudar com a sua oferta. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas tem muita gente passando dificuldade. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Nós estamos plantando a palavra e nós vamos colher da palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a palavra da verdade. Amém? Então entregue o seu melhor. Queria colocar aqui, pedir para ficar com o telefone na mão, porque nós já temos as contas. Se quiser apagar essa luz aqui, paga para mim aqui. Essas são as novas contas da nossa igreja, tá? Itaú e Bradesco. Se você quiser fazer da sua casa a transferência, tira uma foto aí. Se você quiser fazer a transferência da sua casa, você pode mandar o comprovante, você não precisa nem imprimir. Você pode mandar o comprovante nesse telefone de WhatsApp, e aí o seu dízimo já vai direto para a salva aqui, para que nós possamos orar, e você estará contribuindo para a obra do Senhor. São as duas contas por enquanto. Estamos tentando uma terceira conta no Banco Inter, que é um banco que tem crescido muito, é um banco digital, mas ainda não conseguimos abrir pessoa jurídica lá. Tá?
Então, por enquanto, é Itaú e Bradesco. Aquelas outras contas, deixa eu deixar isso claro. Inclusive, as contas que tem nesse envelope, a gente só está usando o envelope para não jogar fora, tá, gente? Essas contas que estão aqui no envelope, elas não são válidas mais, tá bom? Elas estão canceladas para as regionais. Amém? Então, você tirou a foto, você que veio preparado, você que não veio preparado, mas sente no coração o desejo de ofertar e dizimar, fique à vontade e saiba que a nossa maior responsabilidade aqui é administrar o recurso que chega à nossa mão, porque a gente sabe que é de um povo batalhador. Esse recurso não chega aqui das mãos de qualquer pessoa. O recurso chega da mão dos separados pelo Senhor. Dá uma glória a Deus. Mãos de homens e mulheres santas separados por Deus. Amém? Então você vai dizimar e ofertar. Queria chamar os diáconos aqui à frente. A gente não pode passar mais a salva de mão em mão por causa da pandemia. Então você vai se levantar do seu lugar e num ato profético, você vai vir entregar aquilo que Deus te entregou. Amém? Pode levantar no seu lugar e vir aqui à frente. Pode ir. Veio de mão santa, está abençoado. Raquel está falando aqui, a pastora Raquel, você que não está recebendo a mensagem e anotou aí, ou quando você for anotar, dá um oi para a gente, porque se você não tiver salvo na lista de transmissão, a gente coloca, tá? Não é grupo, ninguém vai ficar te mandando mensagem, são somente avisos importantes, e somente avisos importantes. Então a gente fica lá 10 dias, 12 dias sem enviar nada, tá? Então fica tranquilo, é um canal para você se comunicar conosco, amém? Então eu queria pedir, depois que você anotar o WhatsApp, você dá um oi para a gente, escreve seu nome, oi, sou Raquel, ok? Sim ou não? Amém? Vamos para a palavra de Deus. Sexta-feira estive aqui, deixei a pastora Raquel e a Aline aqui na igreja, no culto de mulheres, vi a pregação pelo Facebook, assisti a pregação. A maior honra que um pastor, presidente, pode ter de uma congregação é saber que em qualquer dia existem boas palavras no altar do Senhor. Ouvi a palavra da pastora Thelma, já estou colocando até como pastora, amém. Em nome do Senhor já é pastora, né, gente? Ouvi a palavra da Thelma, ouvi, assisti o culto ontem, que palavra abençoada do pastor Welbert aqui no sábado, glória a Deus. E nas quartas-feiras tem sido lindo o que Deus tem feito aqui, nos ensinando sobre o livro de Atos. Então, não existe nada melhor do que saber que nós estamos ensinando a palavra, que é a palavra da verdade. Amém? Números não nos conquistam. O evangelho de Deus é que precisa ser anunciado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Versículo... Deixa eu só pôr aqui o tempo aqui, gente.
Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 14. Nós vamos começar do versículo de número 14, então, para que a gente comece, para você entender o que está acontecendo. O texto vem da descida de Jesus e dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, do monte da transfiguração, aquele momento em que Deus mostra mais uma vez, é mais um momento em que Deus mostra que Jesus era o enviado, o Messias, que Jesus, naquele momento da transfiguração, em que ele ficou como luz, branco, e que os discípulos ficaram assim aterrorizados, né, mesmo já vendo tantos milagres feitos por Jesus, mas é um momento então que quando Pedro, Tiago e João viram mais uma vez ali no Monte da Transfiguração, aquela conversa entre Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Então, isso tudo foi visto por eles ali, e agora eles estão aterrorizados, voltando, descendo desse monte. Amém? Interessante que você vai analisar que em momento nenhum se fala que os discípulos oraram com Jesus lá em cima. Perceba que todas as vezes que Jesus sai para orar e que ele leva os discípulos, a Bíblia diz que Jesus orou, não fala que os discípulos oraram. A Bíblia fala que Jesus orou e pediu para que os discípulos aguardassem. O que acontece? Jesus ora e os discípulos dormem. Sim ou não? Entenda isso e o que vai acontecer agora a partir do versículo 14. Vamos ler todos juntos. Versículo 14. Quando chegaram então aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e então correu para saudá-lo. Versículo 16, perguntou Jesus: o que é que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. E eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E então respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-lo? Traz o menino. Versículo 20. E então eles trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente, fala comigo, imediatamente, causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus então perguntou ao pai do menino: há quanto tempo que ele está assim? E o pai disse: desde a infância. Versículo 22. Muitas vezes ele tem se lançado no fogo e na água para matar. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão do meu filho e de nós, ajuda-nos. Versículo 23. Se podes, disse Jesus. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele então repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu.
Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou. Ele ficou em pé. E depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos perguntaram no particular: por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aí, dá um glória a Deus. Querido, é interessante que primeira coisa, quando você vê, primeiro lugar, quando você lê o texto, Jesus é muito claro quando ele diz, no versículo de número 23, diz assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crer. Fala comigo assim: sem limites. Sem limites. É o tema da nossa pregação de hoje. Sem limites. Quais são os limites da sua vida e que você já colocou um ponto? Como diz pastor Elbert aqui, existe um ponto final. Onde foi na sua vida que você colocou um ponto final, Marcelo? E aonde foi na sua vida, Pedro, que você colocou ponto e vírgula, porque você quer continuar? A nossa vida, ela é feita do que nós acreditamos. O que Jesus disse para ele? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente ele diz: eu creio, eu creio. Imagine, querido, o pai desesperado vendo o filho endemoniado. O pai disse: eu creio, mas ele diz uma outra coisa. Ele diz um ponto e vírgula. Ele diz: me ajuda a curar a minha incredulidade. Às vezes eu e você, muitos de nós, estamos colocando ponto final, e onde Deus está falando assim, é ponto e vírgula, porque eu tenho mais para fazer. Não é ponto final, porque para você não tem limite, porque se você crê, eu posso fazer o que você acha que eu não posso fazer, porque não é por você, sou eu em você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Deixa eu te contar onde que você está aqui na história, de repente você não percebeu. Vou te contar onde você está aqui na história. Versículo 20, bota aí, Bruninho. Bota aí, Nerimar. Versículo 20. Então, eles trouxeram o menino, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e ele caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o demônio viu Jesus, o que ele fez? Ele caiu, espumou, começou a passar mal. Sabe o que eu diria no dia de hoje? Ele deu um chilique. Quando o demônio olha para você, ele vê Jesus na sua vida, não precisa colocar medo, ter medo de demônio. Você tem Jesus em você, e quando ele te vê, ele mesmo já começa a fazer xixi pelas calças fora. Dá uma glória a Deus. Só que existe uma relação entre quem o demônio está vendo e quem você pensa que é. Se você entende que você está vivendo a realidade, correndo em busca da vocação, do chamado que há em Cristo, você verdadeiramente tem autoridade. Mas se você se coloca mediano, e a Bíblia fala que eu seja quente ou frio, porque o morno eu vou jogar para fora. Se você se encontra mediano, o que você deve fazer? Como esse pai desorientado. Levanta, ergue a mão ao Senhor e fala com Jesus: Jesus, tira de mim a incredulidade, porque o Senhor falou que tudo é possível ao que crê, e eu quero crer, porque eu quero viver que tudo é possível. Você tem que acreditar que tudo, primeiro acredite que tudo é possível. Creia que não é por você, é por Jesus.
E olha, isso não é uma historinha de ontem, de antes de ontem, de 2000 anos atrás. Isso está acontecendo hoje. Nós atendemos pessoas que estão passando essa dificuldade dentro de casa. Os filhos estão endemoniados, pessoas estão pedindo ajuda. Por quê? Porque ainda não acreditaram, não colocaram dentro do coração que podem declarar. É muito mais simples do que o Espiritismo explica. É muito mais simples do que o Candomblé explica. É muito mais simples. É enxergar Jesus e falar, é Jesus, ó, vaza daí em nome de Jesus. É por isso que quando você chega em algum lugar e tem aquelas entrevistas com o demônio, aquilo nada mais é do que um teatro. Jesus, a Bíblia fala aqui para mim e para você, ela fala que quando começou a chegar gente, Jesus colocou o menino do pé e ó, foi embora, sem espetáculo, sem show. Agora vamos entender. Em primeiro lugar, Jesus estava no, fala comigo, monte. E agora quando ele desce, fala comigo, vale. Monte e vale. Então Pedro, Tiago e João estavam no monte. E eles descem então para o vale. Preste atenção. No vale existem pessoas sofrendo no cativeiro. Entenda isso. No vale a gente sofrendo o cativeiro do diabo e não consegue encontrar na igreja a solução para o seu problema. Quem é a igreja? Foi pregado isso aqui ontem. Quem é a igreja? No vale existem pessoas aprisionadas pelo diabo num cativeiro, mas as pessoas não conseguem encontrar, não conseguem ver uma solução dentro da igreja. Por quê? Vamos lá, no versículo 18, olha o que diz aqui. Onde quer que o apanhe, capítulo 9, 18. Onde quer que o apanhe, joga ele no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, e fica rígido. E eu pedi os teus discípulos, então vamos tirar os discípulos aqui, vamos colocar a igreja, amém? E eu pedi à igreja que expulsasse esse espírito, mas eles não conseguiram. Por que é que a igreja não é mais solução do problema de quem vive num cativeiro? Por que é que a gente está vivendo isso? No auge do desespero, o pai do jovem vai atrás da igreja, vai atrás dos discípulos, ele busca ajuda, mas sabe o que os discípulos não tinham? Poder. Poder. Os discípulos de Jesus não tinham poder, e Jesus joga isso na cara deles. Os discípulos de Jesus, procurados por um pai desesperado, que o filho está endemoniado, procura a igreja, e a igreja não tem poder para fazer com que aquele demônio vá embora. Preste atenção. A pergunta para hoje, para a noite de hoje, é: nós temos oferecido resposta para a sociedade que está sem esperança? Nós temos oferecido resposta para uma sociedade que está totalmente desesperada, aflita, aprisionada, espiritualmente totalmente castigada? Nós temos oferecido essa resposta? Nós temos confrontado o poder do mal? Nós temos entrado, como dizem por aí, na brecha daqueles que estão sendo amaldiçoados? Entenda uma coisa, querido, conhecimento é muito bom, mas ele não basta. É preciso revestimento de poder. Fala comigo, revestimento de poder. Nós estamos vivendo, a nossa igreja, Lagoinha Pampulha, nós temos um relógio de oração. Querido, é impressionante o que Deus tem feito nesse período de pandemia. Deus tem revestido essa igreja de poder, porque você está orando, eu estou orando, eu estou me sentindo mais forte, a minha esposa está se sentindo mais forte, as coisas que estão acontecendo, nós não estamos precisando nem de intervir, Deus já está intervindo antes de chegar na gente, porque nós estamos buscando o poder que há no Senhor. Agora entenda uma coisa,
Todas as vezes que você se propõe a fazer algo para Deus, o inimigo vai tentar te desviar desse caminho. Meu horário de oração é 6h30. Eu pego de 6h30 às 7, Raquel pega de 7 às 7h30. Não teve um dia que nesse horário não apareceu um empecilho para mim. Gente que nunca tinha ido na minha casa nesse horário, inclusive minha mãe, chegou lá às 6h30 e falou: mas não é possível que você vai me deixar aqui. Eu falei: já ficou, estou indo orar. A dificuldade é grande, por quê? Porque você está se revestindo de poder. A oração não é para mim, a oração é para que você tenha acesso ao poder de Deus na sua vida. Entenda uma coisa: o reino de Deus não consiste de palavras, o reino de Deus se consiste de poder. Dá uma glória a Deus, hein? Se o reino de Deus se consistisse de palavra, estava cheio de coach aí, cheio de poder. Mas não. O reino de Deus, ele se consiste no seu relacionamento, naquilo que Deus te entrega. Então, o primeiro ponto é, para mim e para você, por que é que a igreja não confronta? Por que é que a igreja não é mais solução para o aflito, para o necessitado, para o endemoniado, para aquele que está no cativeiro? Por que é que a igreja não está dando essa assistência? A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram. Querido, eu imagino uma situação, um pai desesperado com o filho querendo suicidar, e ele vai e fala assim: eu vou no povo de Deus. E o povo de Deus fala: a gente não consegue não, e espera Jesus voltar. E aí eu volto no que eu falei lá no início. Lê a Bíblia e olha quantas vezes, Tati, o povo, os discípulos que andavam com Jesus, oraram com ele, pedindo poder. Jesus se retirava para orar. O dono do poder pedia mais poder a seu Pai. Mas aqueles que andavam com ele iam dormir. Aqueles que andavam com ele no Monte da Transfiguração, eles ficaram aterrorizados. Vamos lá agora, segundo tópico, para a gente vencer o horário. Primeiro lugar, no vale tem gente sofrendo. Segundo lugar, no vale tem gente precisando de ajuda. Mas a igreja, eu estou tirando aqui os discípulos e substituindo por igreja, mas a igreja está perdendo tempo, se envolvendo em discussões infrutíferas. Existe tantas pessoas precisando ser alcançadas, e nós estamos em conversas paralelas, discutindo algo que não vai levar a nada, a lugar nenhum. Nós estamos entrando na meritocracia nossa, e esquecendo que todo mérito é de Deus. Nós estamos entrando no aspecto intelectual. Deus não se manifesta. Eu disse isso aqui na quarta-feira passada. O milagre não é o evangelho. O milagre abre a porta para você pregar o evangelho. Nós estamos vivendo, analisando uns aos outros, as conversas paralelas, as discussões, quem sabe mais, quem sabe menos, o que está certo, o que está errado. Olha o que estava acontecendo aqui, capítulo 9, a partir do versículo 14. Desceu então Pedro, Tiago, João e Jesus. Quando eles chegaram de onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres, de quê? Os mestres discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Preste atenção aqui. A palavra está dizendo para mim e para você, que Pedro, Tiago e João subiram, sim ou não? E agora é o momento que eles retornam, sim ou não? Para encontrar os outros o quê? Então uma igreja foi para o monte, outra igreja ficou embaixo, sim ou não? Quando uma igreja sobe ao monte,
e vai para a oração, vamos aqui fazer uma ilustração. Subiu eu, Aline, pastora Raquel, Jorge, pastor Welbert, fomos para o monte orar. Aí a gente vira para vocês lá embaixo e fala assim, ô Dani, do Reteté, segura esse povo aí, em oração, viu, mulher? A gente sobe, vamos orar, vamos. E quando a gente desce, como é que a gente encontra a igreja? Fazendo tudo, menos intercedendo, menos buscando, menos orando. Essa é a realidade de hoje. Eu peço o pastor porque ele vai orar por mim. Eu peço o Nerimar, que é o meu líder da comunicação, porque eu sei que ele vai orar por mim. Eu vou lá no pastor Elbert, eu vou entregar meus meninos catarrentos para ele, porque eu sei que ele vai orar para mim. Eu entrego os adolescentes tudo para a Adriana, porque eu sei que ela tem muita paciência e ela vai tomar conta daqueles meninos. E você, como igreja, está lá embaixo no vale, discutindo. Entenda uma coisa, querido, preste atenção. Enquanto os discípulos se envolvem, e aqui eu troco, enquanto a igreja se envolve numa interminável discussão, o diabo age livremente, sem ser confrontado. Enquanto a igreja se envolve em discussões que não têm fim, o inimigo, Satanás, diabo, capiroto, ele fica livre para fazer o que ele quiser, porque preste atenção numa coisa, querido, as coisas espirituais se resolvem no mundo espiritual. Entenda uma coisa, enquanto você estiver no morno, não há como você dizer que vai confrontar o inimigo, porque eu não sou irresponsável de te mandar no confronto, porque você não está pronto. Agora, isso não depende de mim, isso aqui é o testemunho de um pai de um menino que estava endemoniado, que disse, Jesus, me ajuda a curar a minha incredulidade, ou seja, eu não oro, eu não acredito, mas eu preciso acreditar, porque meu filho eu preciso dele vivo. No desespero a gente faz muita coisa que a gente nem quer, não é verdade? E o pai na hora ele falou, eu creio, porque eu quero meu filho. A igreja está discutindo, ao invés deles fazerem co-participantes de quem estava no monte buscando, eles estavam perdendo tempo com quem? Com os inimigos da obra. Quem eram os inimigos da obra? Os mestres Com quem que eles estavam discutindo? Os mestres da lei. Agora olha que situação desagradável. Jesus sobe, pega 3 discípulos e deixa a galera lá embaixo. E quando ele volta, eles não só estão discutindo, como estão batendo boca com os perseguidores da igreja. Eles estão batendo boca com aqueles que torcem contra. Isso aqui é para o dia de hoje, gente. Uma discussão, preste atenção. Quem está anotando, anota. Discussão sem ação. Uma discussão sem ação chama-se, ou pode pôr discussão sem ação é paralisia espiritual. Hernan Dias Lopes falou isso uma vez, e a grande realidade é essa, porque nós precisamos, como teólogos, como praticantes, como cristãos, nós precisamos aprender, nós precisamos discutir uns com os outros, pegar ideias uns com os outros, mas se eu discuto e não ajo, eu simplesmente sou um inábil, um boçal, eu não faço nada, a paralisia espiritual já me tomou. Eu discuto de teologia como ninguém, mas eu não consigo fazer absolutamente nada. E aqui vai uma mensagem para a igreja. Olha, hoje nós estamos aqui com o templo cheio, glória a Deus, amém? A igreja que resolveu ficar em casa hoje, vem ser igreja, nós temos espaço aqui. Preste atenção, o inimigo vibra quando uma igreja fecha. O inimigo vibra, preste atenção nisso. O inferno vibra quando uma igreja se fecha. E existem igrejas se fechando por discussões intermináveis, achismos intermináveis. Pastor, mas e os sem limites? Vamos lá.
Terceiro ponto que você precisa entender: existem demônios e demônios. No versículo 29, quando eu pedi para... Nós lemos até o 29. Foi. Nós lemos até o 29, onde eu pedi para parar. Jesus diz assim: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entenda uma coisa: quando eu digo que o inimigo, quando ele vê você, ele vê Jesus, entenda isso. Eu não quero subestimar a força espiritual do mal. Eu não quero depreciar o mundo espiritual maligno. Mas eu também não posso superestimar, porque se você tem Jesus, você tem tudo, amém? Então entenda uma coisa: você não subestima, mas você sabe o que precisa fazer. Você precisa de poder, você busca poder na oração, você busca poder no jejum. Preste atenção, pastor, estou num jejum forte. Ô pastor, só Jesus sabe. Pastor, eu sinto gosto de chocolate na minha boca. Pastor, são 21 dias e eu prometi a Deus que são 30, eu não estou aguentando. Deixa eu dizer uma coisa: um jejum dessa maneira nem faz. O jejum, ele deve ser feito para matar a sua carne, para você dizer: o que está em mim é mais forte do que a minha carne. E sem oração, simplesmente vira uma dieta. Jejum sem oração é dieta. Então você, quando vai se revestir para falar de assuntos como nós estamos tratando aqui hoje, primeira coisa que você deve fazer: jejum e oração. Existem demônios, versículo 29, que só vão sair com jejum e com oração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 17. Não subestime, mas também não superestime. Mateus versículo de número 17. Capítulo 17, versículo 19. Capítulo 17, verso 19. Vou achar aqui, junto com vocês. Capítulo 17, verso 19. Diz assim: então os discípulos... Quem achou diz amém. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele então respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza eu vos afirmo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada, fala comigo, nada, não fala com voz de profeta, nada vos será impossível, nada vos será impossível. Versículo 21, contudo, esta espécie só se expele por meio de oração e de jejum. O que Jesus está dizendo para eles aqui? Jesus está dizendo assim: vocês, para fazerem o que vocês deveriam já ter feito, vocês devem ter fé. Vocês têm uma pequena fé. No versículo de número 20, ele diz lá, preste atenção: porque a fé que vocês têm é pequena. E aí ele diz: eu asseguro que se vocês tiverem fé de um tamanho de um grão de mostarda. Qual que tem que ser esse grão? Eu tenho ali no carro, devia ter trago hoje. Quem já viu um grão de mostarda? Amém. No próximo culto eu trago aqui, então a gente passa aí para vocês verem um grão de mostarda. Qual que é a importância disso? Porque isso é um tapa na cara da gente. Porque ele diz assim, quando ele diz um grão de mostarda, ele está falando: vocês não têm fé.
vocês até parecem, vocês transparecem, vocês até tentam me enganar, mas vocês não têm fé. Ele está dizendo aqui, entenda no versículo de número 20, quando ele termina, ele diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para o monte, vai daqui e vai para ali, e nada vos será impossível. Eu declaro na sua vida que nada será impossível, que tudo é possível àquele que crê. E eu peço a Deus, independente da sua idade, de quantos anos de crente você tem, eu não sei como é que você está, meu irmão, mas eu vou falar o que veio ao meu coração aqui agora. Eu ministro sobre a sua vida, que você peça a Deus perdão e misericórdia, porque a sua fé já morreu, e Deus derrama na sua vida uma nova fé nessa noite, e Ele quebra a incredulidade que está dentro de você, porque tudo é possível quando você receber isso de Jesus. Aleluia! O mundo está querendo isso, o mundo está querendo que a gente fale: que isso, tem 40 anos de crente. Que isso, já vi muito demônio indo embora. Ele está tirando a nossa fé, ele está acabando com os nossos dias, ele está dizendo assim: para quê? Na verdade, você nem acredita mais, você vive uma vida assim, totalmente solta, e é isso que ele quer. Ele não quer que você se reveste de poder. Entenda isso, querido, você vai poder tudo. E aí, por que Deus me deu esse tema de sem limites? Por que é que nós estamos colocando os pontos finais em nossas vidas? Não existe conquistar ou desistir. Perdão, não existe desistir sem antes tentar conquistar. Não existe desistir sem antes tentar conquistar. Por que é que a gente está colocando pontos finais em sonhos, projetos, nas nossas vidas, sem antes tentar conquistar? Por que nós estamos recuando sem antes tentar dar a primeira marcha? Por que nós estamos desistindo? Deixa eu dizer, querido, a sua vida com Jesus não tem limite. Não tem. Quando você acha que o buraco chegou, você ergue a mão e fala: Jesus, eu preciso de ti. Ele fala: eu só precisava desse suspiro seu. Nós estamos colocando pontos finais, nós estamos colocando limites, barreiras. Entenda, querido, preste atenção. Não existe poder espiritual sem oração. Eu quero deixar isso claro. Você não vai conseguir viver uma vida, ter sensibilidade, relacionamento, ter autoridade, ter poder no mundo espiritual, se você ficar e continuar sem orar. Olha, eu vim de uma igreja, querido, que nós tínhamos que orar 2 horas no monte, num sol de Salvador, de 38 graus. Quem era branco saía negro. Eu cheguei lá branquinho, voltei moreninho. Porque ali foi a disciplina da oração. Quando eu cheguei aqui, e quando eu levantei esse propósito para essa igreja, eu falei: não é o tempo que eu quero deles, eu quero a disciplina, eu quero a busca. Nós colocamos 30 minutos e ainda tem gente que não está praticando os 30 minutos diários. Meu irmão, como é que você vai falar de poder espiritual se você não pode dar 30 minutos de oração para a sua família, para a sua casa, para Deus te encher de poder, para Deus encher a sua família de poder, para Deus trazer uma nora, para Deus trazer um genro, para Deus trazer um homem de bem para a sua casa? Meu irmão, se você não conseguir 30 minutos de oração, eu não vou poder te falar que essas coisas que nós estamos estudando vão acontecer. Você sabe por quê? Eu não estou falando de 3 horas, estou falando de 30 minutos. 30 minutos. Novo cálculo agora do dono do Facebook. Olha, quem tem Facebook aqui? Quase a igreja toda. Gente, compartilhe o culto da igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Quando 7 pessoas compartilham o culto da igreja, a gente bate quase 1000 pessoas alcançadas. Dão glória a Deus. Se hoje aqui tem 100 pessoas, 70, 80, 90, não sei.
Se a gente tivesse 30 compartilhamentos hoje, nós iríamos alcançar em torno de 5.000 pessoas. Preste atenção, independente do ramo de negócio que você trabalha, comece a utilizar o Facebook. Isso vai custar caro. Daqui a alguns dias você vai lembrar do pastor Julinho falando isso aqui. O Facebook, ele é privado, ele não é público, domínio público. Uma hora essa conta vai chegar. Um dia você vai tentar entrar no Facebook, vai falar assim, agora você tem que fazer a assinatura de R$19,90 por mês. Aí você vai falar, perdi meus álbuns de foto, tudo, as minhas férias passadas, aquilo que eu fiz no verão passado. Comece a utilizar, nós passamos por isso aqui, o Jorge falou para a gente comprar a câmera, para transmitir os 3 cultos no mesmo tempo. O que aconteceu? Pandemia, as igrejas começaram a todas ter que comprar a mesma ferramenta, o aplicativo era de graça. O que aconteceu? O aplicativo começou a cobrar. Aproveite essas ferramentas para falar de Jesus, compartilhe o culto da sua igreja, alcance pessoas. Os testemunhos que nós temos no Facebook da igreja não é de gente crente não, é de gente que ainda não aceitou Jesus. E olha, usa para a sua empresa, usa para a sua família, usa porque vai chegar uma hora que vai custar e vai custar caro. Entenda uma coisa, se você não conseguir parar para orar, não vai haver poder. O poder não vem de dentro de você, o poder vem do alto para dentro e você entrega o poder. Quem está entendendo diz amém. Você só vai entregar, você é canal de bênção, vaso do Senhor. O poder não fica dentro de você, o poder vem do alto. Só vai receber aquele que buscar do alto. Aleluia. Os discípulos não tinham uma vida de jejum. Quando Jesus diz para eles assim, esse tipo de demônio só sai com jejum, ele está dizendo, vocês não jejuam. O jejum faz nos esvaziar de nós mesmos, nos reveste com poder que vem do alto. E quando nós jejuamos, nós estamos dizendo, dependemos totalmente do recurso do Senhor. Entenda uma coisa, não há limite, não há barreira, não há ponto final, quando você busca de uma fonte inesgotável. Você não está buscando de uma fonte limitada, você está buscando de uma fonte inesgotável. Eu sei, queridos, que muitas vezes vocês podem pensar assim, mas é tão difícil, pastor, esse negócio de oração. Lá em casa é 3 meninos correndo para cá e para lá, eu trabalho fora. Essa semana eu passei, já vou encerrar, semana eu passei uma prova. Ontem eu pedi a Raquel para trazer a Isabela para o culto de jovens, porque eu não ia conseguir, e fiquei com o Enzo. Eu vou contar isso aqui para encerrar. E eu falei, Jesus, e agora? Minha oração é 6h30, são 6h23, o menino está de cocô. Eu preciso dar um banho nele. Deus falou comigo assim, larga a religiosidade, bota seu menino no banho e vai orar. Tirei o cocô, pus ele no banho, coloquei o telefone na janela do banheiro e coloquei o louvor. E comecei ali a dar banho nele. E orando, intercedendo pela liderança, pela igreja, preste atenção, querido. E aí, eu saí, perguntei para ele assim, neném quer sair? Aí ele falou assim, não. Aí a gente fala com ele assim, mordomia, aí coloca os 2 pezinhos assim na banheira e fica assim, mordomia. Só que eu estava orando. Quando eu falei mordomia, ele não colocou os 2 pezinhos, eu falei, ué, acontecendo alguma coisa aqui. Eu saí, fui enxugar e larguei ele na banheirinha. Larguei lá na banheirinha. Entrei para o meu banheiro e continuei orando, Senhor Deus, abençoa a liderança, abençoa a casa do Senhor, Deus, e aí quando eu entro assim ali no nosso closet, normalmente é um lugar que o Espírito Santo me toma a falar em línguas, e eu comecei a falar em línguas, e aí eu já pedi o tempo da oração, né? Aí quando eu voltei para dentro do banheiro para enxugar, a nossa mensagem para ele sair do banheiro, a gente fala assim,
dá tchau para a água, né? Dá tchau para a aguinha. Eu falei assim, dá tchau para a aguinha. Ele estava assim, aleluia, 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 aleluia. Eu olhei assim e falei, não. Falei, não. Aleluia, aleluia. Irmãos, o ambiente da sua casa, ele vai ser transformado. Eu estou dizendo isso aqui para a honra e glória do Senhor. Quando a minha esposa chegou, eu tinha pedido um sanduíche para a gente comer. Eu contei para ela na mesa, ela olhou para mim assim, começou a rir. Entenda uma coisa, é preciso você tirar um tempo para Deus, para que Deus possa entregar do poder dele para você. E quando Deus entrega, Ele não entrega pela metade, Ele faz transbordar. E as pessoas que estão ao seu redor, elas vão bebendo de águas limpas, do rio que faz andar dentro de você. Ela vai beber de uma água viva, vai se alimentar de uma comida que não deixa mais fome. E preste atenção, aqueles que estão ao seu redor começarão a dar testemunho sobre a sua vida com Deus e do poder que há em Deus na sua vida. Dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. O Espírito Santo está fazendo uma obra, queridos. Ele faz a obra e Ele quer te entregar ela perfeita. Busca ela. Busca ela, não deixa ela paradinha não. Busca ela. Busca esse poder. Aí tem mulher que fala assim, nós estamos vivendo cada coisa. Eu estava conversando esses dias com os pastores aqui, a gente saiu junto. Às vezes a mulher fala assim, eu não vou poder trabalhar porque meus filhos vão chegar. Aí Deus manda o home office no meio da pandemia. Tipo assim, você vai trabalhar e vai ter filho, e a sua família vai ser do Senhor. Entende isso? É preciso buscar para receber. É preciso buscar para receber. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, ó Pai, nós oramos, ó Pai, como igreja do Senhor. Nós dizemos aqui ao Senhor, Pai, ó Pai, o Senhor Jesus está no controle. E nós queremos dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para o Senhor transformar a vida, a família, para que o Senhor transforme os relacionamentos, para que você nos entusiasme da Tua palavra, nos encha do Teu Espírito, nos dê força àqueles que estão caídos, cansados, ó Pai. Pai, que o Senhor nos mostre que não há barreira, que nós precisamos vencer os limites, que nós não podemos desistir sem tentar, ó Pai, nós precisamos avançar, nós queremos o Senhor, nós não queremos da força do nosso braço, nós queremos daquilo que o Senhor entrega para nós. Espírito Santo de Deus, toca cada um que veio nessa igreja hoje. Senhor Deus, vai lá no profundo do coração e coloca um desejo, ó Pai, de oração pela família. Coloca um desejo de oração pelos pecados, pela incredulidade. Coloca um desejo de oração pelos achismos, para que eles possam, Pai, cancelar aquilo que não presta e multiplicar daquilo que é do Senhor, como nós ensinamos aqui nessa oração. Senhor, tira de nós aquilo que não presta, planta em nós o que o Senhor quer e multiplica aquilo que há de bom em nós. Espírito Santo de Deus, assim eu quero que o Senhor, ó Pai, converse no relacionamento íntimo com eles, profundo, que o Espírito Santo trate com cada um deles, porque nós estamos vivendo, ó Pai, um crescimento. Embora o mundo está na pandemia, nós estamos no crescimento espiritual. E no crescimento espiritual há poder. Então, no meio de uma pandemia para quebrar o país, a sua igreja vai dizer, nós temos o poder. Porque o poder não vem da mão do homem nem da caneta, o poder vem do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Estou lembrando aqui, eu fiz essa pergunta na quarta-feira, não tinha ninguém. Eu vi o André ali. Aquele está aí, André? Tá não? Tem contador aqui? Algum contador? Thaís, vem cá, Thaís. Quem mais?
A Thaís é contadora. Representa a Kelly aqui, André, por favor. Você também é, André? Aqui, ó. Nós estamos agora, gente, passando um período que nós precisamos entregar as declarações de imposto de renda. Amém? Tem gente que tem problema de score, já foi comprar alguma coisa e não passou, porque não declara imposto de renda. Você tem que fazer para você juntar pontos. Então eu estou indicando aqui 2 pessoas da igreja, para você procurar, para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Se você pode abençoar, abençoa o povo de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no coração deles. Não é de graça não, viu, irmão? É para abençoar. Eles vão fazer um preço bom para vocês e vocês vão andar com a vida em dia. Amém? Se tiver mais alguém depois, pode me procurar, que eu faço a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. A igreja é para isso. Amém? Pode ir. Obrigado, André. Obrigado. Então gente, é necessário. A declaração de imposto de renda, ela é importante, tá? Então não deixe de fazer. Lá na saída, hoje, nós temos lá, o Zé de Arimateia tem trago uma rapadura lá de Entre Rios. Uma rapadura da roça, bruta, do tamanho de um tijolo assim, ó. R$10, Zé de Arimateia. R$10. Compra e abençoa esse ministério lindo que Deus tem na vida do Zé de Arimateia e da Wélida, que eles fazem toda a parte de transição de outras igrejas e também das pessoas que ainda não conhecem Jesus. É esse casal que faz o trabalho de lições com as famílias. Amém? Uma rapadurazinha nesse frio, irmão, é de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado. Leva em paz a cada um aqui, Deus. Leva e coloca os teus anjos acampados ao redor. E que o Espírito Santo guarde a eles, para que eles possam